Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre inversão de matrizes, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre inversão de matrizes, eu vou relembrar vocês sobre a matriz identidade, tá? Então, olha só, a matriz identidade é a matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E os elementos que não estão na diagonal principal são todos iguais a 0. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Então, a gente tem essa matriz aqui, identidade de ordem 2, né? Ela tem duas linhas e duas colunas. E aqui nós temos a diagonal principal, ó. A diagonal principal, os elementos dela é 1. Os demais elementos, igual a 0. Aqui a gente tem a matriz identidade de ordem 3, tá? Diagonal principal, ó. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os demais elementos, igual a 0. Ok? Então, voltando a falar da inversão de matrizes, tá? Dadas duas matrizes quadradas de ordem n, dizemos que uma matriz é a inversa da outra sempre que o produto de ambas resultar na matriz identidade de ordem n. Vamos ver como isso funciona no exemplo, ó. Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó. A gente tem a matriz A, os elementos são 2, 5, 1 e 3. E temos a matriz B, os elementos são 3, menos 5, menos 1 e 2. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer a multiplicação dessas duas matrizes. O resultado dessa multiplicação tem que ser uma matriz identidade, né? Então, aqui, ó, estão as duas matrizes. Como é que a gente faz a multiplicação, né? A linha vai multiplicar as colunas, né? Então, a gente colocou aqui, ó, 2 vezes 3 mais 5 vezes menos 1, tá? 2 vezes menos 5 mais 5 vezes 2. Vamos ver o resultado dessa operação? Ó, 2 vezes 3, 6. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Então, 6 menos 5 é igual a 1. Então, ó, bateu certinho o primeiro, né? Vamos aqui olhar esse aqui, ó. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Mais 2 vezes 5, 10. Então, ó, menos 10 mais 10 dá 0. Então, ó, opa, até aí tá indo bem. Vamos ver aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Mais 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 3 menos 3 dá igual a 0. Tranquilo, né? Ó, 0. E 1 vezes menos 5 vai dar menos 5, né? Mais 3 vezes 2, 6. Então, menos 5 mais 6 igual a 1. Então, é a matriz identidade. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora eu vou explicar a vocês como obter a matriz inversa. Seja A uma matriz quadrada, lembrando que para ser uma matriz quadrada, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, tá? Então, a matriz A, sua inversa, caso exista, é importante ressaltar que nem toda matriz quadrada possui inversa. Será A elevado a menos 1 de mesma ordem, ou seja, se a matriz quadrada for de ordem 2, a sua inversa vai ser quadrada de ordem 2, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a matriz inversa, multiplicada pela matriz A tem que ser igual à matriz A multiplicada pela sua inversa. E tem que ser igual à matriz identidade, tá, pessoal? Então, repetindo aqui para vocês que a matriz inversa multiplicada pela matriz A tem que ser igual
a matriz A multiplicada pela sua inversa e tem que ser igual à matriz identidade, tá? Mas, pessoal, para determinar a matriz inversa, você precisa somente considerar essa parte aqui, ó. Vou sinalizar para vocês. Vocês vão considerar somente essa parte aqui, tá? Vamos para o exemplo para que vocês possam entender melhor. Determine, caso exista, a inversa de. Aí foi dada a matriz aqui, ó, 1, 3, 0 e 2. Aí tá pedindo para a gente determinar a inversa. A gente não conhece a inversa, então eu chamei esse elemento aqui de A, esse de B, esse de C e esse aqui de D, tá? Então vamos trazer isso aqui para baixo, tá? Então a gente tem a matriz A, aqui a gente tem a inversa, né? E a gente tem a matriz identidade. Então, a gente vai fazer a multiplicação da matriz A pela sua inversa e vai igualar a matriz identidade. Como é que a gente faz a multiplicação de matrizes? As linhas, né? Elas multiplicam as colunas, não é isso? Então, vamos lá, ó. Primeira linha vai ficar 1 vezes A igual a A, mais 3 vezes C, 3C. Ou seja, os elementos da primeira linha multiplicou os elementos da primeira coluna. Continuando na primeira linha, agora nós vamos multiplicar a segunda coluna. 1 vezes B igual a B. 3 vezes D igual a D. Agora nós vamos para a segunda linha multiplicar as duas colunas. 0 vezes A, qualquer multiplicação por 0 é 0, então não precisei de colocar aqui, né? E 2 vezes C, 2C. Aí agora a gente vem para cá, ó. 0 vezes B, qualquer multiplicação por 0 é 0, não precisei de colocar aqui, tá? E 2 vezes D igual a 2D. Então, a gente fez a multiplicação, agora a gente vai igualar a matriz identidade, né? Lembrando que esse elemento aqui é correspondente a esse elemento é correspondente a esse elemento é correspondente a esse e esse elemento é correspondente a esse, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar, ó, se esse elemento é correspondente a esse, eu tenho que 2C é igual a 0. O C é igual a 0 sobre 2, C é igual a 0. Então, já achei o valor do C, tá? Se esse elemento aqui é correspondente a esse, eu tenho que 2D é igual a 1. Então, ó, 2D é igual a 1. D é igual a 1 sobre 2. Bem tranquilo, né? Se esse elemento aqui é correspondente a esse, então eu tenho que A mais 3C é igual a 1. Então, tá aqui, ó, A mais 3. Mas quem é o C? O C não é 0? Então, no lugar do C, eu coloquei o 0, né? Então, vai ficar A mais 3 vezes 0 igual a 1. Aí, qualquer multiplicação por 0 é 0, então eu tenho que o meu A é igual a 1. E para finalizar, vamos achar o valor do B. Olha aqui, ó, B mais 3D é igual a 0. Então, olha aqui, ó, B mais 3 vezes, quem é o D? Ó, 1 sobre 2, né? Meio. Então, vai ficar B mais 3 vezes 1 sobre 2 é igual a 0. Então, a gente tem aqui, ó, que 3 vezes 1 é 3, né? Então, vai ficar B mais 3 sobre 2 igual a 0. Vai ficar, ó, B é igual, o 3 meios está positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Então, a gente tem que o valor do B é igual a 3 meios. Olha que legal, pessoal, bem tranquilo, né? A gente achou o valor de A, achamos o valor de B, achamos o valor de C e achamos o valor de D. Agora, a gente só vai fazer o quê? Vai só substituir,
né? Então, quem é o A? Ó, 1. Quem é o B? Menos 3/2. Quem é o C? É 0. E quem é o D? Meio. Super tranquilo, né, pessoal?